Imaginem por um momento que vocês estão caminhando numa praia completamente escura, apenas com o som das ondas quebrando na areia. De repente, a cada passo que dão na água, explosões de luz azul elétrica surgem ao redor dos seus pés, como se estivessem pisando em estrelas líquidas. Parece ficção científica, não é mesmo? Mas isso não é um filme da Marvel, nem um efeito especial do cinema. Isso está acontecendo agora mesmo, em 2025, em praias ao redor do mundo. E o mais incrível é que esse fenômeno está se intensificando de uma forma que os cientistas nunca viram antes. Há apenas alguns meses, em março deste ano, moradores de Ilhabela, no litoral de São Paulo, presenciaram algo que muitos descreveram como o mar pegando fogo. Um fotógrafo profissional que estava comemorando o aniversário de um amigo decidiu entrar num barco para ver o fenômeno de perto e disse que nunca havia visto algo tão intenso em toda a sua vida. As ondas brilhavam com uma intensidade azul fluorescente que transformava completamente a paisagem noturna. Mas aqui está o que realmente vai deixar vocês de queixo caído. Esse não foi um caso isolado. Em julho de 2025, a Lagoa Jacaroá, em Maricá, no Rio de Janeiro, se transformou num verdadeiro espetáculo de luzes naturais. Moradores relataram que a lagoa parecia um céu líquido, com bilhões de pontos luminosos dançando na superfície da água. E não para por aí. Vitória, no Espírito Santo, Ubatuba, em São Paulo, e até mesmo Florianópolis, em Santa Catarina, registraram esse fenômeno mágico nos últimos meses. O que está acontecendo com nossos oceanos? Por que praias ao redor do mundo estão literalmente brilhando no escuro? E mais importante ainda, por que esse fenômeno está se tornando mais frequente e mais intenso em 2025? A resposta vai muito além do que vocês imaginam e envolve criaturas microscópicas que são verdadeiros magos da natureza, mudanças climáticas globais e descobertas científicas que estão reescrevendo nossa compreensão sobre a vida nos oceanos. Meu nome é Nome do Canal, e hoje vamos mergulhar literalmente no mundo fascinante da bioluminescência extrema. Vamos descobrir juntos os segredos por trás desse fenômeno, que está deixando cientistas intrigados e turistas do mundo inteiro correndo atrás dessas praias mágicas. Preparem-se para uma jornada que vai mudar completamente a forma como vocês veem os oceanos. Antes de continuarmos, se vocês ficaram curiosos para saber mais sobre esses fenômenos naturais incríveis, não esqueçam de deixar aquele like no vídeo e se inscrever no canal, porque temos muito conteúdo científico fascinante chegando por aí. Agora, vamos começar nossa investigação. O que exatamente é essa luz misteriosa que está transformando praias comuns em cenários de outro mundo? A bioluminescência é, literalmente, a capacidade de seres vivos produzirem sua própria luz. Imaginem que vocês têm uma lanterna interna que pode ser ligada e desligada à vontade. É exatamente isso que milhões de organismos microscópicos fazem nos nossos oceanos. Mas aqui está o que é realmente impressionante. Essa não é uma luz qualquer. É uma luz fria, que não produz calor, criada através de uma reação química tão eficiente que faria qualquer engenheiro chorar de inveja. O processo funciona assim. Dentro desses organismos minúsculos, existe uma substância chamada luciferina, que é como o combustível dessa lanterna biológica. Quando a luciferina entra em contato com o oxigênio, na presença de uma enzima chamada luciferase, acontece uma reação química que libera energia na forma de luz visível. É como se cada organismo fosse uma pequena usina de energia luminosa, funcionando 24 horas por dia, 7 dias por semana. Mas vocês devem estar se perguntando, por que diabos esses organismos evoluíram para brilhar no escuro? Qual é a vantagem evolutiva de ser uma discoteca ambulante no fundo do mar? A resposta é fascinante e mostra como a natureza é incrivelmente inteligente. Primeiro, a bioluminescência funciona como um sistema de defesa. Imaginem que vocês são um pequeno organismo marinho e um predador gigante está tentando devorá-los. De repente, vocês explodem numa nuvem de luz brilhante, confundindo completamente o atacante e dando tempo para escapar.
É como ter um flash de câmera integrado que pode salvar suas vidas. Segundo, alguns organismos usam a luz como camuflagem. Peixes que vivem em águas mais profundas criam padrões luminosos na parte inferior do corpo que imitam a luz solar filtrada que vem de cima, tornando-se praticamente invisíveis para predadores que olham de baixo para cima. É um sistema de camuflagem ativo, como se fossem ninjas luminosos dos oceanos. Terceiro, e talvez o mais impressionante, é o uso da bioluminescência para caçar. O famoso peixe tamboril das profundezas oceânicas tem uma antena bioluminescente que funciona como uma isca viva. Pequenos peixes são atraídos pela luz, pensando que é comida, e acabam se tornando o jantar do tamboril. É uma estratégia de caça que seria digna de um filme de terror. E por último, a bioluminescência serve para comunicação e reprodução. Algumas espécies de lulas criam padrões luminosos complexos para se comunicar com outros da mesma espécie, como se fossem mensagens de texto escritas com luz. É uma linguagem visual que nós, humanos, estamos apenas começando a decifrar. Agora, vocês devem estar pensando, tudo bem, isso é fascinante, mas o que isso tem a ver com as praias que estão brilhando em 2025? Aqui é onde a história fica realmente interessante porque o que estamos vendo não são peixes ou lulas gigantes, mas sim organismos tão pequenos que são invisíveis a olho nu. O protagonista principal desse espetáculo luminoso é um organismo com um nome que parece saído de um livro de Harry Potter, Noctiluca scintillans. O nome significa literalmente pequena luz noturna que cintila, e não podia ser mais apropriado. Esses organismos são dinoflagelados, que são basicamente algas unicelulares que têm a capacidade de se mover na água, usando pequenos flagelos como se fossem remos microscópicos. Cada Noctiluca scintillans é como uma pequena esfera transparente, do tamanho de um grão de areia muito fino, mas quando bilhões deles se juntam, criam um espetáculo que pode ser visto do espaço. Quando a água é agitada, seja por ondas, pelo movimento de um barco, ou até mesmo por alguém mexendo as mãos na água, esses organismos reagem instantaneamente, emitindo flashes de luz azul elétrica. É como se cada gota de água contivesse milhares de pequenas lâmpadas LED que se acendem ao menor toque. Um biólogo que estudou o fenômeno em Ilhabela descreveu perfeitamente. Se você entrar na água e mexer as mãos, vai parecer o pozinho de pirlim-pim-pim do sítio do Pica-Pau Amarelo. É uma comparação que pode parecer infantil, mas captura perfeitamente a magia do momento. Mas aqui está o que está deixando os cientistas realmente intrigados. Por que estamos vendo esse fenômeno com tanta frequência e intensidade em 2025? Por que praias que nunca haviam registrado bioluminescência de repente estão se transformando em espetáculos luminosos? A resposta está numa combinação complexa de fatores ambientais que estão se alinhando de uma forma que nunca vimos antes. Primeiro, temos o aquecimento global. O aumento da temperatura dos oceanos está criando condições ideais para a proliferação desses organismos. A Noctiluca scintillans adora água morna. E com os oceanos atingindo temperaturas recordes, esses organismos estão literalmente se multiplicando como nunca antes. Segundo, temos as mudanças nos padrões de chuva causadas pelas alterações climáticas. Quando chove mais intensamente, mais nutrientes são carregados dos continentes para os oceanos. Esses nutrientes, especialmente nitrogênio e fósforo, funcionam como fertilizantes para os organismos marinhos. É como se estivéssemos adubando os oceanos, criando condições perfeitas para explosões populacionais de dinoflagelados. Terceiro, e isso pode soar contraditório, mas a poluição também está contribuindo para o fenômeno. Esgotos não tratados e dejetos agrícolas que chegam aos oceanos carregam grandes quantidades de nitrogênio, que alimenta esses organismos. É uma situação onde a degradação ambiental está criando um espetáculo visual impressionante, mas que pode ter consequências ecológicas sérias. Mas não pensem que toda bioluminescência indica poluição. Em Maricá, por exemplo,
pesquisadores da Universidade Federal Fluminense estão monitorando constantemente a Lagoa Jacaroá e confirmaram que a água ainda apresenta boas condições de oxigenação e está livre de contaminações críticas. O fenômeno lá parece estar relacionado mais às variações naturais de temperatura e salinidade do que à poluição. O que torna 2025 especialmente interessante é que estamos vendo o fenômeno em locais onde ele nunca havia sido registrado antes, ou pelo menos não com essa intensidade. Florianópolis, por exemplo, sempre teve bioluminescência esporádica, mas moradores relatam que nunca viram nada parecido com o que está acontecendo agora. E não é só no Brasil. Ao redor do mundo, praias estão relatando aumentos significativos na intensidade e frequência da bioluminescência. Na Califórnia, as famosas ondas azuis de San Diego estão aparecendo com mais frequência. Na Austrália, a Baía de Jervis está registrando eventos bioluminescentes que duram semanas, quando normalmente duravam apenas algumas noites. Nas Maldivas, que já eram famosas pelas praias bioluminescentes, o fenômeno está se estendendo para atóis que nunca haviam experimentado isso antes. É como se o planeta inteiro estivesse passando por uma revolução luminosa submarina. Mas aqui está uma pergunta que vocês provavelmente estão se fazendo: isso é bom ou ruim? A resposta é complicada, porque a bioluminescência pode ser tanto um sinal de saúde oceânica quanto um indicador de problemas ambientais. Por um lado, a presença de organismos bioluminescentes indica que o ecossistema marinho ainda está funcionando. Esses organismos são extremamente sensíveis a mudanças na qualidade da água, então sua presença geralmente significa que os níveis de oxigênio estão adequados e que não há contaminação tóxica severa. Por outro lado, explosões populacionais extremas de qualquer organismo, incluindo os bioluminescentes, podem indicar desequilíbrios ecológicos. Quando há nutrientes demais na água, seja por poluição ou por mudanças climáticas, pode acontecer o que os cientistas chamam de bloom, ou floração de algas. Esses blooms podem consumir todo o oxigênio da água, criando zonas mortas onde outros organismos não conseguem sobreviver. É como ter uma festa onde alguns convidados comem toda a comida e bebem toda a bebida, deixando os outros com fome. No caso dos oceanos, quando os dinoflagelados se multiplicam demais, eles podem acabar com os recursos que outros organismos marinhos precisam para sobreviver. Mas vamos falar sobre algo que vai deixar vocês ainda mais impressionados: os locais ao redor do mundo onde vocês podem testemunhar esse fenômeno com seus próprios olhos. Porque uma coisa é ver vídeos na internet, outra completamente diferente é estar lá, na escuridão da noite, vendo a água explodir em luz ao redor dos seus pés. Vamos começar com o campeão mundial da bioluminescência, a Baía do Mosquito, em Vieques, Porto Rico. Esse lugar é oficialmente reconhecido pelo Guinness World Records como a baía bioluminescente mais brilhante do planeta. Imaginem uma lagoa onde cada movimento na água cria rastros de luz que parecem ter saído de um filme de Avatar. A concentração de dinoflagelados lá é tão alta que vocês podem literalmente ler um livro usando apenas a luz produzida pelos organismos. O que torna a Baía do Mosquito tão especial é sua geografia única. É uma lagoa quase fechada, conectada ao oceano por um canal muito estreito. Isso significa que os organismos bioluminescentes ficam presos lá, se multiplicando e criando concentrações que não existem em mar aberto. É como um aquário natural gigante, otimizado pela natureza para produzir o máximo de bioluminescência possível. Mas vocês não precisam viajar para o Caribe para ver esse fenômeno. Aqui no Brasil, temos locais incríveis que estão se tornando verdadeiros destinos de turismo científico. Ilhabela, por exemplo, está organizando passeios noturnos específicos para a observação da bioluminescência. Imaginem estar num barco, no meio da noite, vendo a esteira luminosa que o barco deixa para trás, como se vocês estivessem navegando através de uma galáxia líquida. Ubatuba também entrou no mapa da bioluminescência extrema. A praia de Itamambuca, que já era famosa pelo surf,
agora está atraindo um tipo completamente diferente de turista: os caçadores de luz marinha. Moradores locais relatam que o fenômeno está acontecendo com uma regularidade que nunca viram antes, especialmente durante as noites mais quentes do verão. E Maricá, no Rio de Janeiro, está se tornando um caso de estudo internacional. A Lagoa Jacaroá não é apenas um espetáculo visual, mas também um laboratório natural onde pesquisadores estão estudando como as mudanças climáticas afetam os ecossistemas marinhos. É ciência e turismo acontecendo no mesmo lugar. Mas se vocês realmente querem uma experiência inesquecível, precisam saber quando e como observar a bioluminescência da forma correta. Primeiro, timing é tudo. O fenômeno é mais visível em noites escuras, sem lua, quando não há poluição luminosa, competindo com a luz natural dos organismos. É como tentar ver estrelas no céu. Quanto mais escuro estiver, mais impressionante será o espetáculo. Segundo, movimento é essencial. Os dinoflagelados só emitem luz quando são estimulados mecanicamente. Isso significa que vocês precisam agitar a água para ver o brilho. Caminhem na água, mexam as mãos, joguem uma pedra. Cada perturbação vai criar explosões de luz que duram apenas alguns segundos, mas que ficam gravadas na memória para sempre. Terceiro, paciência é fundamental. Às vezes o fenômeno demora alguns minutos para aquecer. Os organismos precisam se acostumar com a agitação antes de começar a brilhar com intensidade máxima. É como se eles precisassem de um tempo para entrar no clima da festa. E aqui vai uma dica que poucos sabem. A bioluminescência é mais intensa em águas mais rasas. Isso acontece porque há mais oxigênio disponível perto da superfície. E os organismos conseguem reagir mais rapidamente. Então, se vocês quiserem ver o máximo de luz possível, fiquem em águas que cheguem no máximo até a cintura. Mas vamos falar sobre algo que está deixando os cientistas realmente preocupados: o futuro da bioluminescência num mundo em constante mudança climática. Porque, por mais bonito que seja esse fenômeno, ele pode estar nos contando uma história sobre a saúde dos nossos oceanos que nem sempre é positiva. Pesquisadores ao redor do mundo estão notando que os eventos de bioluminescência extrema estão coincidindo com outros fenômenos oceânicos preocupantes. Aumento da acidificação dos oceanos, mudanças nas correntes marinhas e alterações na distribuição de espécies marinhas. É como se a bioluminescência fosse um sintoma visível de mudanças muito mais profundas que estão acontecendo nos ecossistemas marinhos. Um estudo recente publicado em 2025 sugere que o aumento da bioluminescência pode estar relacionado ao fenômeno El Niño, que tem se tornado mais intenso e frequente devido às mudanças climáticas. O El Niño altera as temperaturas oceânicas e os padrões de correntes de uma forma que favorece a proliferação de dinoflagelados em regiões onde eles normalmente não seriam tão abundantes. Isso significa que, ironicamente, um dos espetáculos naturais mais bonitos do planeta pode estar sendo intensificado pelos mesmos fatores que estão ameaçando a biodiversidade marinha. É como se a natureza estivesse nos dando um último show antes de uma grande transformação. Mas nem tudo são más notícias. A crescente popularidade da bioluminescência está criando uma nova forma de turismo científico que pode ajudar na conservação marinha. Quando as pessoas veem com seus próprios olhos a magia dos oceanos, elas se tornam mais conscientes da importância de proteger esses ecossistemas. Em Maricá, por exemplo, o projeto Lagoa Viva está usando o interesse público na bioluminescência para educar visitantes sobre a importância da conservação marinha. É uma estratégia brilhante: usar a beleza natural para ensinar ciência e promover consciência ambiental. E a tecnologia está ajudando a democratizar o acesso a esse fenômeno. Aplicativos de celular agora podem prever quando e onde a bioluminescência será mais intensa, baseados em dados de temperatura da água, fases da lua e condições meteorológicas. É como ter um meteorologista especializado em luz marinha no bolso. Câmeras especiais estão sendo desenvolvidas
para capturar a bioluminescência de forma mais precisa, permitindo que pessoas ao redor do mundo vejam esses espetáculos mesmo sem estar fisicamente presentes. Realidade virtual e transmissões ao vivo estão tornando possível visitar praias bioluminescentes do conforto de casa. Mas talvez o mais emocionante seja o potencial da bioluminescência para inspirar uma nova geração de cientistas marinhos. Crianças que veem vídeos de praias brilhando no escuro ficam fascinadas e querem entender como isso é possível. Muitas delas podem se tornar os biólogos marinhos, oceanógrafos e conservacionistas do futuro. A bioluminescência também está inspirando inovações tecnológicas incríveis. Cientistas estão estudando como os organismos marinhos produzem luz tão eficientemente para desenvolver novas formas de iluminação sustentável. Imaginem cidades iluminadas por tecnologia inspirada em dinoflagelados, usando uma fração da energia que gastamos hoje. Pesquisadores médicos estão usando proteínas bioluminescentes para rastrear células cancerígenas no corpo humano, criando tratamentos mais precisos e menos invasivos. É incrível como um fenômeno que acontece no fundo do mar pode acabar salvando vidas humanas. E na área de biotecnologia, empresas estão desenvolvendo sensores bioluminescentes que podem detectar poluição na água em tempo real. Imaginem organismos modificados que brilham quando detectam substâncias tóxicas, funcionando como sistemas de alerta precoce para contaminação ambiental. Mas voltando às praias que brilham no escuro, há algo profundamente poético sobre esse fenômeno que vai além da ciência. Em um mundo cada vez mais digital e artificial, a bioluminescência nos lembra que a natureza ainda é capaz de nos surpreender e nos encher de admiração. Há relatos de pessoas que mudaram completamente suas perspectivas sobre a vida depois de testemunhar a bioluminescência. É difícil não se sentir conectado com algo maior quando você está cercado por bilhões de organismos microscópicos criando um espetáculo de luz que parece ter sido orquestrado por alguma força cósmica. Talvez seja por isso que culturas antigas ao redor do mundo desenvolveram mitos e lendas sobre mares que brilham no escuro. Para eles, era magia pura. Para nós, é ciência. Mas uma ciência tão impressionante que às vezes parece indistinguível da magia. E aqui está algo que vai deixar vocês pensando. Se organismos tão pequenos que são invisíveis a olho nu podem criar espetáculos tão grandiosos, o que mais está acontecendo nos oceanos que nós não conseguimos ver? Quantos outros fenômenos incríveis estão esperando para serem descobertos nas profundezas dos mares? A bioluminescência nos ensina que o mundo natural é muito mais complexo e interconectado do que imaginamos. Cada organismo, por menor que seja, tem um papel no grande espetáculo da vida na Terra. E quando bilhões deles se juntam, podem literalmente iluminar o mundo. Então, da próxima vez que vocês estiverem numa praia à noite, prestem atenção na água, mexam um pouco a areia com os pés, joguem uma pedra na água, observem as ondas quebrando. Vocês podem estar testemunhando um dos fenômenos mais antigos e misteriosos do planeta. Um espetáculo que acontece há milhões de anos e que agora, em 2025, está se tornando mais intenso e frequente do que nunca. A bioluminescência extrema não é apenas um fenômeno científico fascinante. É um lembrete de que vivemos num planeta vivo, dinâmico, cheio de surpresas e maravilhas que ainda estamos descobrindo. É uma janela para um mundo microscópico que influencia tudo, desde o clima global até a biodiversidade marinha. E talvez, mais importante ainda, é um chamado para a ação. Porque se queremos continuar testemunhando esses espetáculos naturais incríveis, precisamos cuidar melhor dos nossos oceanos. Precisamos reduzir a poluição, combater as mudanças climáticas e proteger os ecossistemas marinhos que tornam possível toda essa magia. Porque no final das contas, as praias que brilham no escuro não são apenas um espetáculo para os nossos olhos. Elas são um termômetro da saúde do nosso planeta, um indicador de como nossas ações estão afetando os sistemas naturais mais fundamentais da Terra.
E se há uma coisa que 2025 nos ensinou sobre a bioluminescência extrema, é que a natureza ainda tem muito a nos ensinar. Cada onda que brilha, cada organismo que emite luz, cada praia que se transforma num espetáculo luminoso é uma aula de biologia, física, química e ecologia acontecendo em tempo real. Então, se vocês gostaram de descobrir os segredos por trás desse fenômeno incrível, não esqueçam de deixar aquele like no vídeo para ajudar mais pessoas a conhecer essas maravilhas da natureza. Se inscrevam no canal e ativem o sininho das notificações, porque temos muito mais conteúdo científico fascinante chegando por aí. E me contem nos comentários, vocês já tiveram a chance de ver bioluminescência pessoalmente? Qual foi a experiência? Ou se ainda não viram, qual desses locais vocês gostariam de visitar primeiro? Adoro ler as experiências de vocês e sempre respondo os comentários. Até lá, continuem curiosos, continuem questionando e lembrem-se, a ciência está em todo lugar, até mesmo na luz misteriosa que dança nas ondas do mar. Um abraço e nos vemos no próximo vídeo.